apresentar a atividade prática de ciências do professor Murilo. As sombras na bola apresentam o mesmo tamanho e a mesma direção? Não, pois como a Terra tem um formato esférico, quando o Sol bate fazem com que as sombras não sejam iguais, pois vai ter uma superfície um pouco curvada e assim diferencia na sombra e o tamanho. As sombras na placa apresentam o mesmo tamanho e a mesma direção? Sim, pois como na placa ela é plana, faz com que eles sejam retos para cima, certinhos, e assim faz com que o Sol bate de lado e projeta uma sombra certa iguais umas às outras. Imagina a situação hipotética. Paulo e Pedro, amigos há muitos anos, decidiram fazer uma observação astronômica juntos. Apesar de que não morarem na mesma região, Paulo mora em Porto Alegre e Pedro em Maceió. Eles combinaram em que no mesmo dia ensolarado no mês de janeiro, às 10 horas, colocariam um cabo de vassoura do mesmo tamanho perpendicular à superfície de um solo plano e observariam as sombras projetadas pelo objeto. O que você espera que eles observem em relação ao tamanho e à posição da sombra em cada local? Eu espero que, como é uma superfície plana, já que o Sol bate meio de lado, já que são as 10 horas, não meio-dia, batam meio de lado e projetem uma pequena sombra por causa que é numa superfície plana. Como lá na atividade que eu fiz no vídeo, na superfície plana, quando eu iluminei de cima, não projetou nenhuma sombra. Mas eu já tinha feito algumas coisas e vi que quando bate de lado, mostra alguma sombra pequena. E faria com que seja tipo um gnomo, que quando marcar os povos antigos utilizavam para marcar a hora do dia. Sim, batia de lado e projetaria uma sombra, uma pequena sombra. Tchau. Bom dia, professor Murilo. Eu vim mostrar e explicar minhas respostas da discussão final. Primeiro eu vou explicar. Na discussão final está perguntando: as sombras na bola apresentam o mesmo tamanho ou a mesma direção? Minha resposta foi não, porque as sombras da placa e as sombras da bola, as sombras da placa é pequena do que a bola. E a sombra da bola é curva e a da placa não. Aí a segunda está perguntando: as sombras na placa apresentam o mesmo tamanho e a mesma direção? Eu coloquei não, porque a sombra da placa é reta e também não aparece a sombra. Também não aparece a sombra da aqui, como eu disse que ia explicar no outro vídeo, como eu ia explicar como eu fiz minha experiência. Bom, eu fui na casa da vizinha, pedi a ela uma tampa de isopor. Como a tampa de isopor era muito grande, eu peguei e cortei ao meio, aí sobrou uma parte bem grande. Aí eu cortei ao meio e fiz a bola. E quem me ajudou a fazer a bola foi a minha mãe. Aí eu comprei os palitos em um mercadinho pequeno aqui, que tem bem pertinho da minha casa, e coloquei. Então, que o professor tenha um bom dia e que fique com Deus. Como se pode ver, os palitos da esfera têm a sombra na mesma direção, mas em ângulos diferentes. E a da placa são na mesma direção e do mesmo tamanho. Respondendo a pergunta, os garotos têm locais sombras diferentes, como se pode ver nesses dois palitos. Neste a sombra está maior, enquanto nesse a sombra já está mais menor. Como podemos ver na imagem do globo, a sombra dos palitos permanece, porque, baseado nas nossas observações aqui na Terra, sabemos que objetos idênticos colocados em lugares diferentes provocam sombras diferentes.
Se a Terra fosse plana, as sombras na Terra seriam todas iguais, do mesmo tamanho e da mesma posição. Como a Terra é redonda, dependendo do local e da hora, a sombra ficará diferente por conta da iluminação do Sol. Questão 1. Não. Por conta da iluminação do Sol, os palitos ficam de tamanhos diferentes. 2. Sim. Já que o isopor é plano, as sombras dos palitos ficam do mesmo tamanho. 3. Dependendo do local e da hora, a sombra muda. O Sol nasce ao leste, então se for de manhã, dependendo do lugar, a sombra estará ao oeste. E se fizer de tarde, a sombra estará ao leste. Bom dia, professor Murilo. Está aí o meu trabalho. Eu peguei um pratinho de isopor, ó. Após eu lavei ele bem lavado, aí peguei os palitos de dentro e coloquei aí, ó. Aí já eu vou levar para o sol e gravar o outro vídeo, ok? Ó. Aí os palitos estão meio deitados, tá vendo? Aqui está o outro trabalho. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pratinho, uma bandejinha quadrada de isopor. Após eu lavei ela, depois eu recortei as partes dela aqui, ó, na lateral, ó, deixando bem retinho. Após eu peguei duas placas, eu fiz isso com duas bandejas. Após eu peguei ela aqui, aí prendi com os palitos. Os palitos já estão meio deitados, tá vendo? Prendi com os palitos. Eu fiz isso com essa bandeja aqui, ó. Peguei ela, recortei aqui, ó, essas laterais aqui, ó. Essas laterais aqui. Após eu recortar essas laterais, o que foi que eu fiz? Formou esses quadrados. Peguei, cortei aqui, ó. E está aqui o trabalho. Ó, professor, chegando até o sol, dá para se ver que a sombra do redondo ficou para o esquerdo, tá vendo? E o do quadrado também ficou para o esquerdo. Dá para ver a sombra dos palitinhos, ó. Ficou para o esquerdo, tá vendo? Do mesmo jeito, tá vendo? Ao chegar no sol, ó, eles vieram só aqui para o esquerdo, tá vendo? Tá vendo aí? Aqui é o esférico e esse aqui é o plano, ok?